Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa unidade curricular comum. Eu sou a professora Adriana Cabral e estarei com vocês, então, conduzindo esta aula. E te convido, então, a acompanhar comigo o objeto de conhecimento e o detalhamento. Olha só, aula, então, aí de número 14, objeto de conhecimento, cultura de paz, detalhamento, definição do termo violência, diferenças entre violência e conflito, termos sinônimos, diferentes tipos de violência. Então, queridos, ficaram curiosos? Fiquem então comigo nesta aula e vamos lá! Olá, queridos, sejam bem-vindos então à nossa unidade curricular comum, projetos integradores. Estou aqui, entre estas paisagens, exatamente para a gente mostrar então, uma parte onde a gente vê aqui, figuras que representam a paz, tá? Então, florestas, o Boto, o nosso estado, crianças brincando. E de um outro lado nós temos exatamente essas imagens que nos representam o quê? Conflitos, alguns conflitos entre os Yanomamis, as pessoas então que fazem aí desmatamento, não é mesmo? Guerras, porque para a gente começar então a trabalhar a nossa temática da nossa unidade 4, nós vamos, antes de falar sobre a cultura de paz, a gente precisa então muito bem trabalhar conflitos, trabalhar então os tipos de violências. Acompanhe ali comigo, olha só a nossa unidade 4, então, começando. Temos, então, nessa unidade 4, mediação de conflitos, que está ligado, então, aí às linguagens e suas tecnologias. O tema, então, do nosso projeto desta unidade é Cultura de Paz. O nome do projeto, Somos Todos Iguais, Braços Dados ou Não. Então, nós temos aí, como projeto final desta unidade 4, que se inicia, eu proponho, então, a vocês, alunos, apresentarem uma feira cultural, com a apresentação de trabalhos de diversas temáticas relacionadas, então, aí com o tema Cultura de Paz, somos todos iguais, braços dados ou não. Então, além dos trabalhos formais dos alunos, os estudantes podem fazer apresentações, então, de poemas, sejam eles autorais ou declamar poemas que achem interessante para refletir, então, sobre a cultura de paz. Podem cantar músicas, fazer peças teatrais, além de expor suas pesquisas em cartazes e murais, então, na escola ou na sala de aula. Então, neste dia, também entregarão ao professor presencial o diário de bordo, com os registros feitos sobre a pesquisa. E, claro, o diário de bordo, ele também comporá, então, aí, essa nota final da nossa unidade 4. E eu relembro para vocês, as etapas, então, aí, dos projetos integradores, não é mesmo? Então, nós temos nessa primeira etapa, levantar a situação, problema, trazer questionamentos. Na nossa segunda etapa, pesquisas científicas, os levantamentos de dados sobre a temática. Temos também na nossa terceira etapa possíveis caminhos e soluções, o início então do Mão na Massa. E na nossa etapa 4, que é então aí o Mão na Massa, o produto final, é a grande feira cultural, aonde vocês irão apresentar aí a temática sobre a cultura de paz, não é mesmo? Então isso faz parte aqui dos nossos projetos integradores, não é mesmo? Então, dando início a esta nossa unidade 4, e lembre-se também, todo tem que ser muito bem anotado no seu diário de bordo, não é mesmo? Então, o que é o diário de bordo? Só para a gente lembrar novamente, é um caderno no qual o estudante ele registra todas as etapas que realiza no desenvolvimento, então, aí do projeto, Como o próprio nome diz, ele é um diário que será preenchido ao longo, então, de cada projeto integrador, trazendo as anotações, os rascunhos e qualquer ideia que
possa ter surgido no decorrer, então, do desenvolvimento do projeto desta nossa unidade. Então, aí, unidade 4. Então, lembrem-se aí, né, do nosso diário de bordo, olha só, né? Temos, então, aí essa parte que ela é importante. Não se esqueçam, então, né, de fazer aí todas essas anotações. Olha só o alfazinho aqui, né, que ele representa, então, muito bem vocês, alunos, não é mesmo? Que fazem aí as suas anotações diariamente, conforme as nossas orientações e as orientações também do professor presencial, não é mesmo? Então, anotem tudo e esta nota também do diário de bordo comporá, né, a nota final, então, desta unidade. E lembrando também para vocês o que a gente pode, então, registrar no diário de bordo. Podemos, então, registrar o quê? O roteiro, como por exemplo, não é mesmo? A gente pode, então, aí sugerir, né? Sugere-se, então, aí dividir a estrutura dos registros em 3 partes, que é, então, aí a parte do cabeçalho. A gente tem também a composição do grupo, os nomes, né, da composição, então, da equipe, que deve ser dados, então, ao professor presencial. Por isso, façam, né, os seus grupos. Temos também, então, nesse diário de bordo, que a descrição da atividade, que deve ser, então, diariamente atualizada aí com o que for realizado em sala e em grupo. Coloque quem vai, então, ficar responsável pela pesquisa, por trazer o papel madeira ou o papel 40 quilos, né? Fotos, imagens, a cola, a tesoura, pincel, lápis de cor e etc. Lembrando que é uma apresentação, o produto final é uma feira cultural, não é mesmo? Por isso, né, esses materiais serão importantes. Vamos, então, aí fazer a reflexão sobre os resultados alcançados no fim, então, de cada aula. Então, percebam que essa parte, não é mesmo, do diário de bordo, coloquem data, o nome da escola, o nome do aluno, né, o nome da atividade do dia, tá? Então, essa parte da descrição da atividade, ela estimula o estudante a colocar, então, toda essa parte do desenvolvimento do projeto, não é mesmo? Como, por exemplo, só para lembrar, então, aí a vocês, a gente tem, então, aí, né, o tema, as perguntas de pesquisa, o tema, né, o texto da pesquisa em si, quem ficou responsável por cada uma dessas partes, não é mesmo? Observações levantadas em cada uma das aulas, medidas, tabelas, diagramas e gráficos pesquisados ou elaborados, colagem de imagens, desenhos ou fotografias. Fiquem à vontade, o trabalho é de vocês, se quiserem, né, fazer aí imagens, né, cada um tem a sua habilidade, pode fazer e fique à vontade, não é mesmo? Então, olha só, vamos então começar a levantar então essas questões para a gente trabalhar como, né, a gente tem aí a nossa temática principal, a cultura de paz. Para a gente trabalhar então essa cultura de paz, lembrem-se que a gente precisa então falar sobre conflitos, não é mesmo? Sobre violência, em alguns momentos até mesmo sobre guerra. Então, olha só, acompanha aqui comigo, né, essa parte da investigação, a investigação científica, que é então a temática e a cultura de paz. Etapa 1, levantar a situação problema, trazer questionamentos, refletindo sobre o tema. Para trabalhar então essa cultura de paz, é preciso falar sobre as temáticas opostas, não é mesmo? Como a violência, como o conflito, como eu falei para vocês, sobre guerras também, não é mesmo? Por quê? Que é para a gente refletir, né, sobre esses conflitos, para a gente poder pensar em soluções para fazermos aí a cultura de paz. Acompanhe ali comigo, né, como você define então aí o termo violência. Vamos começar então a pensar, né, a investigar. Então, como você, aluno, define o termo violência? Como esse fenômeno se apresentou ao longo do tempo, né? Então, essa é uma temática ligada aí às ciências humanas, sociais e aplicadas. Temos, então, aí, né, como pergunta número 2, diferenças entre violência e conflito. Existe diferença entre os termos violência e conflito? Esses termos, eles são sinônimos, né, ligados aí a linguagens e suas tecnologias. Então, comecem a refletir em cima dessas questões, não é mesmo? Para a gente começar, então, a trabalhar esse tema aí ligado, então,
à violência. E quando a gente busca, então, né, definições de como que esse termo violência, ele começa, então, na nossa história, a gente vai ver, então, que isso está muito presente na nossa história brasileira desde o período, então, da nossa colonização. Olha só, acompanhe comigo esta linda imagem que eu trago para vocês, que é uma imagem, inclusive, aí do Debré, um artista francês que veio aqui para o Brasil, não é mesmo? Então, notem que são o quê? É um indígena, né? São indígenas levando outros indígenas, né? Então, esses que estão bem mais vestidos, eles já são, né, obedecem a certas ordens, e os outros não, né, porque são retirados, então, aí das suas tribos. Então, quando a gente busca definições sobre o termo violência, como, então, você define o termo violência, né? Violência, então, contra os povos originários, os povos indígenas, que é o que esta imagem também comprova, não é mesmo? Existem diversas formas de violências e elas, infelizmente, estão presentes em nosso cotidiano. Se pudéssemos buscar o início da violência no Brasil, podemos chegar à conclusão de que a violência esteve presente nos registros oficiais desde o início da nossa colonização portuguesa. A violência no Brasil, ele é o quê? Um problema sistêmico que nos acompanha desde os tempos da colonização, quando os portugueses chegaram às terras brasileiras. Já houve uma apropriação indevida das terras que pertenciam aos índios, que são os povos originários, é o novo termo que está sendo usado, inclusive, para as populações indígenas, né? São os povos originários, e uma imposição violenta da cultura europeia branca sobre a cultura indígena, né? Então, com a escravização dos povos africanos, esta imposição cultural violenta continuou e ficou ainda mais intensa. Essas práticas, então, colonizatórias, elas construíram um Brasil pautado no quê? Na concentração de riquezas refletidas na desigualdade social que se proliferou aí no cotidiano, marcada também pelo uso do quê? Das constâncias, né? Do uso constante, então, aí da violência. Da violência para quem? Para todos aqueles que compõem a sociedade? A gente sabe que não é mesmo? Temos, então, aí, né, entre negros e para indígenas, a violência que ela é muito mais marcada do que, teoricamente, então, para o branco, tá? Olha só, temos, então, aí essa imagem. Agora vamos falar um pouco sobre este tipo de violência, então, ligada a quem, né? Aos negros africanos. Então, violência contra os negros africanos e seus descendentes. Note, então, aí que os africanos, eles não foram trazidos para o Brasil de forma amigável, tá? Foram trazidos como mão de obra escrava, foram retirados brutalmente de seu lugar de origem, que era aí a África, né? Foram caçados e colocados à força nos porões dos navios negreiros, passaram dias viajando sem muitos direitos, principalmente o direito à comida, à água, à higiene, né? Vinham, então, aí dentro dos navios negreiros. Por isso, né, novamente trago para vocês imagens, então, aí do Debré, né, que fez, então, falando sobre esse trabalho dos negros escravizados, sejam aí através, né, dos trabalhos dentro das casas das famílias, ou se tentassem fugas, eles eram também duramente, então, açoitados. Olha só, segundo a historiadora, então, Kátia Matoso, inúmeros negros, durante essas viagens dentro dos navios negreiros, eles morriam ou ficavam doentes devido à falta de condições de higiene, não é mesmo? Então, vinham abarrotados. A autora ainda menciona um relato do Frei Tomé de Machado, de 1569, em que num navio que transportava, então, aí 500 cativos,
morreram 120 apenas em uma noite, isto é, 24% então aí da carga pereceu, morreu, não é mesmo? Então, um outro relato também importantíssimo sobre, né, esta mão de obra que nós temos é o quê? O do primeiro navio, né, que vieram então para cá. Um outro relato importantíssimo citado pela mesma autora é do governador de Angola, João Correia de Souza, que enviou ao Brasil 5 navios comportando, respectivamente, 195, 200, 357, 142 e 297 escravos cativos, não é mesmo? Então, do primeiro navio, morreram 85 negros, 44%, então, né, desses que vieram dentro dos navios. Do segundo navio morreram, então, aí 126, 57%. Do terceiro navio, 156, ou seja, 43% então da carga, não é mesmo? E do quarto, 51 morreram, ou seja, 35,3%, né? E do quinto, 163 negros faleceram, né? O que significa então aí 54,8%, né, de quem habitava, de quem vinha então dentro dos navios negreiros. Aqueles que heroicamente sobreviviam à viagem, que demoravam em torno de 2 meses, quando chegavam ao Brasil, eram tratados como animais, que inclusive eles eram vendidos em feiras, não é mesmo? Outro ponto que nós temos para falar é o quê? Eles eram marcados a ferro, vendidos nas feiras e depois de comprados, não tinham nenhum direito, trabalhavam de sol a sol até o dia de sua morte. Para muitos, a alforria, ou seja, a liberdade chegou tarde. Então, temos aí o Roberto da Mata. Ele fala, então, sobre essas atitudes violentas. Ele diz o seguinte, que essas atitudes violentas, elas são classificadas comumente como uma forma de ação resultante do desequilíbrio entre fortes e fracos. Entretanto, elas deveriam ser analisadas como um processo que permeia o sistema. Já Michel Macefoli afirma que não é possível analisar a violência de uma única maneira, tomá-la como fenômeno único. Sua própria pluralidade é a única indicação do politeísmo de valores, da polissemia do fato social investigado. Proponho, então, considerar que o termo violência é uma maneira cômoda de reunir tudo que se refere à luta, ao conflito, ao controle, ou seja, a parte sombria que sempre atormenta o corpo individual ou social. Assim, a violência ela pode ser dividida em vários segmentos. Conflitos, então, aí, sociais e políticos, repressão, terrorismo, guerras civis, tirania e etc, né? Então, para a gente começar, né, aí a falar um pouco mais sobre essa população negra, né, que sofre então com a violência, trouxe para vocês aqui, né, refletindo sobre o lugar de fala. Tô parafraseando aí, né, a Djamila Ribeiro, que é uma grande socióloga, uma grande filósofa, através então da música, tá? Quando os negros, eles escrevem sobre os negros. Acompanhe comigo, nós temos então aí uma música bem interessante. A primeira é a música dos Racionais, MC Racionais, que ele chama de Nego Drama, tá? Vou só falar alguma parte do trecho da música para vocês, não é mesmo? Olha só. Me vê pobre, preto ou morto, já é cultural. Histórias, registros, escritos, não é conto, nem fábula, lenda ou mito, né? Lembrando aí para vocês que essa letra ela já foi tema, inclusive, de questão de vestibular, então, da Universidade Federal de Pelotas. Como, então, uma segunda música para a gente, então, refletir sobre essa temática dos negros, trago para vocês aí uma música, então, da Elza Soares, né? Aonde o título da música é A Carne. E o trecho da música que eu quero trabalhar com vocês é exatamente essa, né? A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra, que vai de graça para o presídio e para debaixo do plástico.
que vai de graça para o subemprego e para os hospitais psiquiátricos. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata, então, do mercado é a carne negra. Então, observem, não é mesmo, essa parte da exposição da música. Por quê? Porque a gente sabe que os negros, eles são, né, eles têm aí, não têm tanto acesso à educação, muitas vezes não chegam ao ensino superior, não é mesmo? Então, é muito relatado nos jornais o quê? Essa desigualdade social. Acompanhem comigo, trago para vocês, então, uma terceira música, que é uma música, então, aí é um samba do Jorge Aragão, chamado Identidade. E o trecho da música que eu quero deixar aqui para vocês é essa, né? Elevador é quase um templo, é exemplo para minar teu sono. Sai desse compromisso, não vai no desserviço, se o social tem dono, não vai. Quem cede a vez não quer vitória, somos herança da memória, temos a cor da noite, filhos de todo açoite, fato real da nossa história, não é mesmo? Então, principalmente trabalhando aí esse contexto das empregadas domésticas, que muitas vezes não pode pegar o elevador social. Por isso que a música diz, ele já tem um dono, não é mesmo? Então, para vocês refletirem, começarem então a pensar, não é mesmo, sobre essa parte então da violência, dos tipos de conflitos. E trago para vocês agora alguns movimentos também para bradar e visibilizar essa violência então contra os negros no Brasil. Acompanhe ali comigo. Vidas negras importam, tá? Então, duas temáticas interessantes, e aí eu chamo a atenção, né, para o caso Miguel, que é um garotinho que faleceu, não é mesmo, em junho de 2020, filho da empregada doméstica, que morreu ao ser deixado sozinho no elevador do prédio pela própria patroa da mãe, caso que ocorreu, então, em Recife. Um outro caso que eu trago também é o caso do João Pedro, de maio de 2020, ele foi morto com um tiro de fuzil durante uma operação conjunta da Polícia Civil e Federal no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, no dia 18 de maio de 2020. Então, vidas negras, vidas faveladas, elas importam. E mais, né? Nós temos um outro movimento também importante para a gente falar, que é, então, Black Lives Matter, né? Que é, então, este movimento que ele começou aí, principalmente aí nos Estados Unidos, após a morte, né, de um negro que ele foi aí pisoteado no pescoço por um policial e ele dizia, né, eu não consigo respirar, eu não consigo respirar. Então, são movimentos que começam para bradar e visibilizar o quê? Essa morte, então, de negros, tá? E vamos ver agora o que diz, então, a Organização Mundial de Saúde sobre a violência, né? A violência é o uso de força física ou poder em ameaça ou na prática contra si próprio ou pessoa ou contra um grupo ou comunidade que resulte ou possa resultar em sofrimento, em morte, em dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação. A violência, então, ela está baseada na intenção do indivíduo que pratica deliberadamente, então, o ato violento. Nós temos, então, aí algumas formas, algumas definições para a violência, não é mesmo? Então, a violência, ela pode ser definida a partir de quem sofre. Ela pode ser, então, aí interpessoal, quando uma pessoa agride outra, pode ser um membro da comunidade, um familiar ou um parceiro. Nós temos, então, aí a violência coletiva, que é quando ela é causada por um grupo social, podendo ser política, podendo ser econômica ou social. E ela também pode ser o quê? Autodirigida, quando o ato é causado contra si próprio, a partir do autoabuso ou comportamentos suicidas, tá? Então, olha só, né, pra gente começar, então, a pensar sobre essas partes, então, da violência, não é mesmo? E olha só, né, os índices, então, da violência no Brasil, eles começam, né, eles são até altos, principalmente entre a população negra, principalmente entre a população indígena, tá? Então, olha só, podemos classificar também
a partir do tipo de violência, como, por exemplo, a violência física, que ela corresponde às agressões que causam qualquer dano físico, violência sexual, compreendida como todo e qualquer ato, né, de cunho sexual, violações, assédio, exposição à nudez, etc. Violência, então, aí psicológica, quando ocorre um ato, quando há um abuso, né, de poder ou uma agressão por palavras, gestos, ameaças, exposição, humilhação, opressão e coação sem haver o auxílio ou a utilização da força física. Violência por privação ou abandono, ela ocorre a partir da negação do acesso às condições necessárias para a subsistência ou para uma vida digna. Nós temos aí, né, algumas perguntas geradoras para vocês, então, né, pensarem, refletirem sobre esse conflito, né, sobre a violência. Então, nós temos aí subtema 1, como o grupo define violência? Quais são os tipos de violências existentes no meu município, na minha comunidade? Subtema 2, como a violência se apresentou ao longo do tempo no Amazonas, para com os indígenas, os povos originários, para com os negros? Temos, então, aí o subtema 3, as mídias são fontes de pesquisa sobre a violência. Quais os tipos de violência podemos perceber nas matérias dos jornais impressos? Quais os tipos de violências podemos ver nos jornais online? No subtema 4, na sua comunidade, no seu município, quais as principais formas de violência que vocês podem mapear? Faça uma lista dos tipos de violência, né? Temos então aí o subtema número 5, quais os tipos de violências que vocês, alunos, percebem nos dias atuais para com os indígenas, para com os negros, para com os homossexuais, para com as mulheres. Existe diferença entre conflito, violência e conflito, né? E aí eu trago para vocês uma definição que tem, então, no dicionário, que ele diz o seguinte, né? Primeiro, nós temos aí profunda falta de entendimento entre duas ou mais partes, né? Conflito de gerações. E 2, choque e enfrentamento. O conflito, ele ocorre quando existe, então, uma necessidade de escolha entre determinadas situações, porém os pontos de vista são contrários e incompatíveis. A guerra é um conflito de interesse e ele disputa entre dois ou mais grupos de pessoas que utilizam as armas para tentar derrotar o opositor. Então, olha só, observe aí, não é mesmo? A barreira tênue que nós temos entre o conflito e guerra. O conflito gera a guerra ou a guerra gera o conflito? E agora eu trago para vocês um VT aonde nós vamos falar um pouco sobre essa violência para com as populações indígenas e os conflitos existentes entre os Yanomamis e os garimpeiros. Acompanhe aí comigo. Numa sociedade marcada pelas diferenças étnicas, políticas e sociais, há um crescente conflito que gera violências. Esses conflitos são marcados pela diferenciação social de um grupo para o outro e de um grupo querer mandar, de um grupo querer tomar posse de um bem comum de outro grupo, como é o grande exemplo do conflito entre os garimpeiros e o povo indígena Yanomami. Esse último tem sua terra indígena marcada por lei, demarcada por lei, e esse conflito interétnico parte daquilo que os antropólogos chamam de fricção interétnica, que é exatamente esses conflitos entre grupos sociais em busca de um bem comum de outro grupo, de uma posse que gera nos campos, que gera no meio agropastoril, uma necessidade de se impedir e de se impelir um poder sobre o outro. No caso dos garimpeiros sobre as terras indígenas do povo Yanomami, que milenarmente tomam posse daquele território e ali fazem seus fazeres, seus saberes, seu cotidiano. Parte dessa luta é marcada pelo mandonismo, que é uma característica histórica do nosso país, marcada pelo nosso hostil processo de colonização. Em contato dos grupos dos garimpeiros com os grupos Yanomami, há uma geração de violência muito grande que agride e mata aquele povo. Isso marca, mais uma vez reitero, o mandonismo do nosso país. Agradeço a participação e até uma próxima. Olá, alunos! Eu estou aqui para falar um pouco sobre a contaminação por mercúrio. O mercúrio é um metal pesado que pode trazer riscos à saúde não só para os seres humanos, como também para as outras formas de vida. Ele é um metal encontrado naturalmente na forma orgânica e inorgânica, nos estados sólido, líquido ou gasoso. Na tabela periódica, ele é representado pelo símbolo químico Hg, que deriva do latim hidrágeno.
E as principais fontes de liberação do mercúrio causadas por atividades humanas são a queima do carvão, do petróleo, da madeira, a mineração do ouro, a fabricação de produtos que utilizam mercúrio como termômetro, barômetro, lâmpadas fluorescentes, baterias, reagentes químicos, tintas, entre outros. Agora, falando um pouco mais sobre a contaminação por mercúrio, o lançamento da forma gasosa no ambiente de forma descontrolada pode ser extremamente prejudicial para a saúde humana. Nesse caso, o nível de toxicidade depende da concentração e do estado do mercúrio. Por exemplo, a forma inorgânica e líquida rapidamente pode se ligar à corrente sanguínea dos seres humanos e causar graves danos ao sistema neurológico. Outros níveis de contato podem causar problemas ao longo do tempo, como, por exemplo, diarreia, náuseas, ansiedade, desmaios, fraqueza, dores no estômago e até mesmo a ocorrência de tumores. Já no solo, o mercúrio ele causa o empobrecimento da fertilidade, chegando até mesmo a inutilizar grandes regiões. Mas é na água que ele é ainda pior, porque as moléculas do metal rapidamente contaminam os rios e ocasionam a morte das espécies. E a contaminação do mercúrio ocorre principalmente devido às atividades de mineração, especialmente em regiões em que a extração do ouro ela é intensa. E aí, nesse caso, um dos principais problemas é a contaminação dos rios e dos peixes. O mercúrio liberado durante esse processo de mineração acaba se depositando nas águas e os peixes, em particular, eles acumulam metal em seus tecidos e quando são consumidos eles podem representar risco significativo para a saúde, causando danos neurológicos. Mas quem mais sofre com tudo isso são as comunidades ribeirinhas, principalmente aquelas que dependem da pesca como fonte de subsistência. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que eu tenha ajudado sobre esse assunto. Um vídeo interessante, então, para que vocês possam refletir, aqueles que quiserem, então, aí, falar sobre esses conflitos ligados aos povos originários. E nós temos, então, a diferença entre, né? Existe diferença entre violência e conflito? Acompanhe aí comigo, né? Mesmo que possa se confundir com ela, conflito não é sinônimo de violência. Violentos podem ser os meios de resolução ou os atos que tentam expressar um conflito que não pode ser formulado, explicitado, não é mesmo? Então, olha, atingi o meu objetivo, que era trabalhar então com vocês, né, essa parte, esse início então da cultura de paz, essa parte de conflitos e violências para as populações indígenas ou para os negros. Então, por aqui, a professora, né, do Projetos Integrador se despede.